Olá! Vamos falar de um assunto que, olha, é simplesmente fundamental para quem busca sucesso em qualquer área: liderança. Mas não de um jeito teórico, não. A ideia aqui é explorar um mapa, um passo a passo bem prático para a gente desenvolver essa habilidade. E para guiar nossa conversa, a gente vai se basear no trabalho de uma das maiores referências no assunto, John C. Maxwell, e o livro dele, que mudou o jogo para muita gente, Os 5 Níveis da Liderança. Ele basicamente nos deu um framework poderoso para entender como a influência funciona de verdade. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas não é. Qual é a diferença real entre ser só um chefe e ser um líder de verdade? A resposta para isso, sabe, está na essência de tudo que a gente vai ver a seguir. E aqui está a grande sacada do Maxwell. Liderança não vem com um crachá. Não é um título bonito no e-mail. Liderança, na sua forma mais pura, é influência. Simples assim. É a habilidade de fazer as pessoas agirem, não por obrigação, mas porque elas realmente querem. E o Maxwell mapeou essa jornada em 5 níveis, bem claros, bem progressivos. Pensa nisso como se fosse uma escada. A gente começa na posição, sobe para permissão, depois alcança produção, passa a dominar o desenvolvimento de pessoas e lá no topo chega no ápice. Vamos passar por cada um desses degraus. Pois é, ninguém começa lá de cima, né? Na liderança, o alicerce é construído nos 2 primeiros níveis. Eles são, sem dúvida, o ponto de partida para qualquer jornada de influência que se queira construir. Então vamos lá para o primeiro degrau da escada, o ponto de entrada. Esse é o nível 1, posição. Aqui, a única moeda de troca, a única influência que se tem, vem do cargo. Sabe aquele primeiro dia como gerente? As pessoas seguem as ordens porque o organograma diz que elas têm que seguir. É o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem nada de errado em começar por aqui. Mas o grande perigo é achar que liderança é só isso. E essa frase do próprio Maxwell resume isso perfeitamente. A posição é um ponto de partida, mas é um péssimo lugar para estacionar a carreira. Afinal, uma liderança que se baseia só na autoridade formal, bom, ela não vai muito longe. Agora vamos para o primeiro grande salto nessa jornada. Chegamos ao nível 2, permissão. E aqui, gente, a coisa muda completamente de figura. A liderança deixa de ser sobre direitos e passa a ser sobre relacionamentos. O clima no trabalho fica mais leve. As pessoas não te seguem mais porque o crachá manda, mas porque elas querem. Elas, de fato, dão permissão para serem lideradas porque existe confiança, existe conexão. Beleza, depois de construir essa base nos relacionamentos, a jornada de liderança começa a pegar um ritmo diferente. É aqui que os resultados entram em campo e começam a falar mais alto, e a influência fica, assim, mais sólida. A gente chega agora no meio do caminho, sabe? O nível que realmente separa quem tá só de passagem de quem veio para ficar. Bem-vindo ao nível 3, produção. Relacionamentos são fundamentais, claro, mas as pessoas também querem fazer parte de um time que ganha. Nesse nível, a influência cresce porque o líder entrega. É a pessoa que não só inspira, mas que também resolve, que entrega aquele projeto difícil no prazo e faz a equipe toda brilhar junto. As pessoas seguem pela competência, pelo que já foi conquistado para a organização. E agora, a gente entra num nível que, nossa, realmente muda o jogo e multiplica o impacto de um líder. Então, a grande virada de chave do nível 4 é esta. A liderança não é sobre quão longe uma pessoa vai sozinha, mas sim sobre quão longe ela leva as outras. Aqui no desenvolvimento de pessoas, o foco muda para identificar e capacitar novos líderes. É aquele líder que vê potencial em alguém e investe tempo, treina, dá um projeto desafiador. A lealdade aqui é imensa, porque as pessoas seguem por causa do investimento que foi feito no crescimento delas. E, finalmente, a gente chega no topo da montanha. O nível mais alto, o mais aspiracional, aquele que é reservado para quem dedicou uma vida inteira a essa escalada. O destino final da nossa jornada, o 5º e último nível. O nível 5, o ápice, é basicamente o resultado de uma vida inteira de prática nos outros 4 níveis. É aqui que a influência vira legado. Pensa naquelas figuras que, mesmo depois de aposentadas, a opinião delas ainda move mercados, muda direções. As pessoas não as seguem mais pelo cargo ou pelos resultados passados, mas por quem elas se tornaram e por tudo que elas representam. É o respeito no seu nível máximo. Ok, entender os níveis é o primeiro passo. Mas como é que se navega entre eles?
Existem algumas regras do jogo, algumas leis que governam essa jornada de liderança? E aqui vem uma verdade, talvez um pouco dura, mas muito importante. Construir influência, construir confiança, isso leva tempo, leva esforço, consistência. Subir essa escada é um processo lento. Agora, perder essa confiança, isso pode acontecer num piscar de olhos. Um erro, uma quebra de confiança, e a queda pode ser de vários degraus de uma vez só. Outro princípio que é chave é que o crescimento da equipe é limitado pelo crescimento do líder. É quase uma lei da física da liderança. Não dá para levar o time para um lugar onde a gente nunca esteve. Para avançar para o próximo nível, é preciso um compromisso real com o próprio desenvolvimento, pessoal e profissional o tempo todo. E para tornar isso tudo mais prático, Maxwell sugere um tipo de diagnóstico. Como saber em que degrau a gente está? Primeiro, uma autoavaliação bem sincera. Depois, pensar no nível de influência com cada pessoa da equipe, uma por uma. Outro ponto é buscar feedback anônimo para ter a percepção real do time. Juntando tudo isso, se tem um retrato bem claro de onde se está e do que precisa ser feito para subir. E no final das contas, talvez a lição mais importante seja esta. A liderança, nesse modelo do Maxwell, não é um troféu que se conquista e se põe na estante. É um processo. Um processo dinâmico, contínuo, de crescimento, de relacionamento e, acima de tudo, de serviço. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente entende que a verdadeira liderança está em impulsionar os outros, a pergunta muda. Não é mais como eu consigo subir, mas sim quem pode ser ajudado a subir também. Porque no fim do dia, esse é o verdadeiro legado de um grande líder.